Se o evento for na sua casa, mas vai ter um monte de adulto, e os seus amigos, por exemplo, você está recebendo os amigos, e não tem criança, os amigos de vocês não têm filhos, né? Acho que alguém já passou por isso aí. Dentro do possível, uma solução que eu dou para vocês, tenta engajar, coloca essa criança para fazer alguma coisa, vai servir o vinho, vai servir o refrigerante, vai servir o salgadinho, coloca essa criança em movimento, ela se entedia menos. Agora, se ela está na missa, eu sou super religiosa, então o que eu observo que muitas mães já fazem, que é ótimo, mas tem que ter bom senso, leva lápis, canetinha, um brinquedo que não faça barulho. A criança deu um probleminha, dá uma volta com essa criança, porque ela já está ficando entediada. Se for na casa de um parente, na casa desse tio-avô, e aí só tem criança menor, coloca a criança para ter uma função, gente. Criança de 8 anos, você acha o máximo perto de uma criança de 4, 5. Fala, filho, você é tão esperto, vai lá ajudar a tomar conta dessas crianças. Ensina para elas alguma coisa. Coloca ela em movimento, tenta dar uma função para elas. Porque isso aí vai tornar essa situação mais palatável para ela, entendeu? Porque ela está num ambiente ali que não é o dela. Mas vai e pouco a pouco, lembra que cada experiência vai tornando-se mais fácil? Então, o cérebro dessa criança está sendo trabalhado para corresponder melhor. E na missa, então, você percebe claramente a criança que está acostumada a ir à missa e a criança que não está acostumada a ir à missa. Porque a criança que está acostumada a ir à missa, ela já se comporta, o cérebro dela já está doutrinado para aguentar aquela 1 hora ali de aqueles 20 minutos de homilia. Quem vai à missa já tá reconhecendo essa minha fala. Deixa eu ver aqui um outro exemplo que eu trouxe para vocês. Seu filho caiu e machucou o joelho. Com uma criança de 3, 4 anos, é óbvio que você vai acolher. Mas o que você tem que pensar é que cada situação dessas que eu estou falando é uma chance de vocês ensinarem o filho de vocês a crescer com a experiência. A gente está ensinando o filho a lidar com a própria vida, com o dia a dia, com esse mundão difícil. A gente está, pensa no atleta que a gente está treinando a dar um salto de cada vez. Então, seu filho machucou o joelho, qual é a nossa tendência? Acolher, né, gente? Seu filho tem 3, 4 anos, você vai botar no colo, você vai abraçar, você vai... meu filho tá doendo, passou. Deixa a mamãe soprar que vai melhorar. Não é isso que a gente faz? Tá tudo bem, mamãe tá aqui. Óbvio, tá? A gente não quer ver filho sofrendo. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas você poderia ter dado um passinho a mais. Você poderia ter aproveitado essa oportunidade para ensinar alguma coisa. E a nossa tendência é falar assim, não, tá tudo bem, mamãe tá aqui, passou. Não passou coisa nenhuma, a gente o joelho tá ralado, tá em carne viva. Na minha época, a mãe ainda botava mertiolate, quem é da minha época sabe que... Nossa senhora, você ia à lua e voltava de dor. Você não sabia se estava doendo mais o joelho ralado ou o mertiolate. Então você vai fazer o quê? Você vai falar pro seu filho acolher, validar o sentimento. Você vai falar para ele o seguinte, filho, tá doendo, né? Meu Deus do céu, mas ralou feia que tá doendo pra chuchu. Mas vamos fazer o seguinte, mamãe vai lavar. Primeiro você fala que doeu, você validou o sentimento dela. Não vai falar que tá tudo bem, doeu mesmo. Mamãe vai lavar pra limpar direitinho. Vamos colocar um band-aid. E pronto, aí vai pro parquinho, foi pra casa. Vai chorar, a criança vai lidar, mas você ensinou o seu filho o quê? O que é dor? Da próxima vez que ela se machucar, mamãe, tá doendo. Talvez ela não saiba falar isso ainda, mas você já ensinou uma emoção para ela. Ela já aprendeu o que é doer. Aí ela voltou pro parquinho. Digamos que ela tenha ralado o joelho, quando ela escorregou, caiu de joelho na areia, ralou o joelho. Aí, 2 dias depois você volta, ou no final de semana seguinte você volta pro parquinho, ela não quer ir no escorrega. Quem quer filho medroso? Não quer. Você quer que a criança aprenda a lidar com desafios. Porque quando ela enfrenta esse desafio de escorrega, ela vai enfrentar aquela prova difícil lá na frente. Porque o cérebro dela está sendo doutrinado a enfrentar desafios. Aí você vai falar o seguinte para ela. Filho, você vai relembrar. A melhor forma de acabar com o bicho-papão, seja aquele medo de dormir sozinho, seja o medo da prova, seja o joelho ralado, não é esconder o problema, é fazer a sua criança falar. Neurocientificamente já está comprovadíssimo que quando a gente fala sobre aquela situação, revive, você vai minimizando esse medo, esse sofrimento, você vai
é como se você transformasse aquele bicho-papão numa formiguinha. Então você vai falar o seguinte para sua filha. Eu falei, filha, você tá com medo porque você caiu daquele e machucou o joelhinho? Quando a criança, tô falando de criança de 3, 4 anos, tá? Você vai dar o gatilho para ela falar. Aí ela vai falar, o que aconteceu depois que você caiu? Aí ela, pode ser que ela fale, a mamãe me abraçou, mamãe limpou, pode ser que ela conte. Se ela não contar, você repete a historinha todinha para ela. A mamãe colocou, lavou, colocou remedinho, abraçou, botou band-aid. E depois o dodói ficou bom e você tá aqui pronta para outra. Para ela entender que aquela situação aconteceu. Porque a criança nessa idade, ela tem muita dificuldade, nada para ela é temporário. Tudo para ela é uma eternidade. Ela não consegue ainda perceber que o tempo flui. Que 5 minutos, daqui a 5 minutos ela está numa outra situação. E isso até com a criança de 10 anos, mas com a criança de 3 anos isso é mais evidente. Então você tem que sempre trazer essa noção de tempo para o filho de vocês. Mostrar que tudo é passageiro. Isso também numa prova. Hoje você foi mal, amanhã você foi bem. Você tem que ir trazendo essas percepções temporais. Então isso com uma criança de 3, 4 anos. Mas com seu filho de 5, 6 anos, você já pode ter uma linguagem mais... um diálogo mais produtivo. Você pode... Por que você está com medo? Sei lá, uma apresentação de escola. Ele não quer fazer, porque de repente ele foi mal numa outra apresentação. Esqueceu, deu branco, ficou mudo. Tem algum bloqueio com a apresentação de escola. Então tá com dor de barriga, não quer ir para a escola, tá com dor de cabeça, fica até sintomático. Aí você deixa ele expor o sentimento. Tem uma técnica que eu vou contar para vocês, que é do controle remoto. Você pode brincar com o seu filho, que ele tem um controle remoto. E aí você fala, filho, vamos dar o play pra gente... Quando a gente fala do sentimento, a gente acaba enfrentando melhores situações. Dá o play e conta pro papai e pra mamãe. Se ele quiser, gente, nada é forçado. Se quando chegar naquela parte que você não quer, você aperta o pause. Aí você não conta, pula pro final. Mas tenta sempre estimular o seu filho a reviver. Se ele tem 9, 10 anos, para tornar isso mais claro para vocês, digamos que seu filho de 7, vamos trazer pro parquinho, de 7, 8 anos, alguma criança estava andando no balanço e deu um encontrão com ele e ele, pum, foi no chão. Quando eu falo para ter um diálogo mais produtivo, você pode falar pro seu filho assim, por que você ficou na frente do balanço? Você não sabia que podia levar esse encontrão? Você já tenta mostrar para ele, trazer um pensamento crítico. Sabe? Uma fala. Já começa a ter um diálogo mais, um bate-bola. Quando você tem um filho de 9, 10 anos, que já não deveria passar na frente do balanço, porque ele já tem uma noção disso, você vai falar a pergunta. 9, 10 anos é fazer pergunta. Jogar a peteca para ele. Eu falei, filho, o que você fez... vai sempre com tom calmo. O que você fez que ocasionou isso? Você tem noção do que aconteceu? Claro que no início valida, acolhe, trata o machucado. Isso é a prioridade. Mas depois que ele já acalmou, que você já trouxe ele pro lado esquerdo do cérebro, que já acionou esse córtex pré-frontal, que é o raciocínio, que já acalmou, já acolheu, você faz perguntas, joga as perguntas para ele responder, para ele pensar por que aconteceu isso. Porque assim ele está refletindo e você está desenvolvendo a metacognição, que é aprender com os próprios erros. Você está fortalecendo essa região cerebral. Então, tá vendo? Mesmas situações, condutas diferentes. Tem, por exemplo, uma situação também... Você pode perguntar para ele assim, o que você poderia ter feito para evitar isso? Essa é uma boa pergunta. O seu filho te falou, chegou em casa e falou, eu odeio você, não suporto você. Aí você chora no travesseiro, não é não? O que eu fiz para merecer isso? Eu sou uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, me mata de trabalhar. Gente, quando seu filho fala isso, muitas vezes é porque ele não sabe verbalizar de outra forma. Ele está muito chateado. Então não leva isso tão a ferro e fogo. Mas sempre tem que ter em mente isso. Negociável, ok. Sempre que se puder ser flexível, é a melhor solução. Mas há situações que são inegociáveis. Respeito acima de tudo. Então você vai ter que dosar aí, né, até onde foi a falta de respeito.
Mas digamos que ele tinha escolinha de futebol, mas você não deixou ele ir pro futebol, porque ele tem prova de matemática no dia seguinte, tá precisando de nota, e você sabe que se ele for pro futebol, vai chegar cansado, não vai dar tempo, e a prioridade é recuperar a nota. Mas ele tá pé da vida, porque ele adora o futebol. Aí ele fala, eu te odeio, você é uma chata, eu não gosto de você. Você tá lá dirigindo, ele atrás do carro falando isso pra você. E você, naquele momento ele te odeia mesmo. Naquele momento ele tá com raiva de você. Naquele momento, é ocasional ali. Aí você fala, filho, eu sei que você tá super chateado comigo. Primeiro, eu acho que você pode falar isso pra mamãe de uma outra forma. Acho que você tem um outro... Vamos tentar expressar esse sentimento de uma outra forma? Porque ele já tem 9, 10 anos. Ele já sabe que poderia falar de uma forma diferente. Então, você já ensina, porque a sua função é o respeito acima de tudo. Mas ele está usando só emoção. Então, você tem que medir com muito tato as suas palavras, e perceber se é o momento de você entrar com a lógica. Lembre-se que ele está com emoção, você tem que trazer esse cérebro, acionar essa razão, acolhendo. Então, você fala, filho, eu sei que você está chateado, que você queria muito participar do futebol, mas qual é a solução que você daria? Você tem prova de matemática amanhã e você está precisando de um pouquinho de ponto. O que você acha que você poderia fazer de diferente? Me fala. Pergunta. Lembra que ele tem 9, 10 anos? Vai fazer ele pensar. Se ele trouxer uma solução plausível, que dê para você acolher, que ele já acalmou, aí você entra com aquele assunto do respeito, você já tem essa conversa e, dentro do possível, encontra uma solução boa para vocês dois. Não dá, porque ele precisa estudar e a solução dele não foi real, você pode negociar. Você vai ter menos trabalho e mais colaboração, e a intenção nesse momento é fazer ele produzir, né? Estudar para a prova. Então, se ele vier com o ânimo à flor da pele, você não vai ganhar nada com isso, porque ele não vai querer estudar, ele vai estar com a cabeça em outro planeta, e a gente tem que ser prático em alguns momentos. Você vai falar, filho, eu sei que você está chateado, você adora o futebol, mas agora você já percebeu que não é a melhor solução hoje. Mas a gente pode fazer o seguinte: foca hoje no dever, dá o seu melhor, e aí, no final de semana, eu chamo o fulaninho para jogar futebol com você. E aí você mata a sua vontade de futebol. E semana que vem você já tem aulinha de novo. Então, entende como as falas são diferentes? Uma outra situação, seu filho tem medo de dormir. Estou tentando dar o máximo de exemplos aqui para vocês. Aí você tende a falar assim, não, minimizar aquele medo dele. A gente está apavorado. Eu morria de medo de dormir sozinha. Eu ia para a cama da minha irmã mais velha, porque eu morria de medo de dormir sozinha. Então você vai falar, nossa senhora, por que você está com medo, filho? Ele, eu tenho medo de monstro, eu imagino isso, aquilo. Eu falei, caramba, pô, assustador mesmo, hein? Eu também ia estar me borrando de medo. Eu na sua idade, eu tinha um monstro que eu também morria de medo. Sabe o que você pode fazer? Sabe o que eu fazia quando era criança? Eu fazia esse monstro diferente. Eu começava a pensar nele com careca, com banguela, com uma saia de balé, um pé de pato. Pede para ele imaginar coisas diferentes. Isso costuma funcionar bem. Transformar esse monstro em algo menor. E sempre que ele estiver com medo, verbalizar, nomear esse medo, porque isso aí ele vai, como se ele estivesse enfrentando esse medo. E vai acionando mais essa lógica, trabalhando melhor com a emoção. Da mesma forma, se ele for tomar vacina. A gente tem mania de falar assim, uma picadinha, nem vai doer. Pode ser que doa. Pode ser que essa picadinha tenha sido uma problemática menor para o filho mais velho, seja um escarcéu para o filho mais novo. Aí você fala, fecha o olhinho, pensa num momento relaxante, aí você induz seu filho. Eu sei, você está com medinho, né? Eu também não gosto de tomar vacina, não. Valida o sentimento e dá uma solução. Pede para ele pensar em alguma coisa que relaxa ele. Treina técnicas de relaxamento, por exemplo, respiração. Tem um monte aí de dica no meu Reels aí. Quem tá chegando agora, dá uma vasculhada lá que é só dica, gente.